Conheci o Brizola, conheci o Brizola. Bom dia, Rômulo, me ouve bem? Perfeitamente. Ah, que bom. Então, um prazer estar aqui de novo com os Prestonautas. Preocupada, né, com o anúncio das medidas do Dória ontem, porque Eu ele não anuncia... acompanhei. O que ele falou? Então, ele anuncia umas palavras esquisitas, né, começam a ficar preocupantes. Protocolos sanitários para cenários possíveis de evolução do vírus serão a base da saída controlada e da transmissão controlada a partir de 11 de maio, aqui no estado de São Paulo. Né? Como a gente sabe que nenhuma fábrica deixou de funcionar aqui, a Fiesp aqui foi de vento em popa na sua produção, e ele mesmo ficou repetindo, né, esses dias que 74% da economia em São Paulo está operante. A preocupação é a seguinte, Rômulo, fez todo esse carnaval para ser supostamente o governador que mais tomou cuidado e articulou governadores, e agora, diante dessa crise capitalista global, mais essa pandemia, a gente tem 1.134 mortes, segundo os dados que a gente foi acompanhando aqui, e na primeira semana de maio, que já é semana que vem, né, daqui 10 dias, 3.200 mortes podem já estar acontecendo. Então, por que sair no 11 de maio com o triplo de mortes? Isso sem contar uma coisa que você estava citando agora há pouco, que as metodologias utilizadas e a quantidade de casos suspeitos, né, não estão estabelecidas exatamente como a OMS tem colocado, eles estão maquiando todo tipo de dado que podem, parecendo que não, né? Uma explosão aí, um estatístico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte mostrou aí a curva que é, assim, inapelável. A não sei que alguém me dê outra explicação, outro patógeno que faça explodir o número de síndromes respiratórias agudas, né? Ele mostrou, né, a comparação na última década, 10 anos, né, a gente está muito alto, e aí uma fração disso vai evoluir para o óbito. A gente tem as imagens dramáticas lá de Manaus, mas também no principal cemitério de São Paulo, explodindo o número de enterros, eles tendo que pegar emergencialmente uma retroescavadeira, porque o trabalho humano não dava mais conta de cavar valas. Angélica Lovato. Olha só, Angélica, só uma observação aqui, né? A gente precisa do apoio de quem nos assiste para viabilizar o meio e assim fazer a mensagem ser eficaz. A gente está com mais de 1.000 pessoas nos assistindo, agradeço a sua audiência e queria primeiramente pedir que você curta esse vídeo. Se você está vendo em outra plataforma, peço que você vá rapidinho lá no YouTube, curte, comenta e compartilhe o link do YouTube, que é onde a sabotagem está mais pesada. Se bem que agora a gente viu que no Facebook também está pegado o negócio. Mas só mostrar o que eu comentei no início do programa, a fraude está bizarra. E eu percebi que a fraude diminui conforme a audiência no ao vivo for maior. Então, você entrando agora vai dar aí uma subida, mesmo que você não possa assistir ao vivo tudo agora, só entra agora e depois você vê o restante. Por quê, né? Ontem mostrei aqui, ó, você vê, a gente no acumulado ao longo do dia, a gente, quando fechou a transmissão, estava lá com 4.000, 5.000. No final, ao longo do dia, chegou a 11.440. Mas o YouTube não contabilizou, então ficou aqui, ó, cadê, ó, o nosso canal aqui. Ele deixou como se fosse 6.500, a metade, né? Não pode isso. E quando todos os outros números aqui estão correspondendo ao que o Social Blade, que recebe os dados exclusivamente do YouTube, transmite. Então, ajude a gente a resistir, enfrentar, né? Eu estou me policiando aqui para trocar o resistir para enfrentar, Angélica. A enfrentar a sabotagem dos algoritmos das redes sociais estadunidenses. Mas para isso é importantíssimo que não só você vai fazer esse compartilhamento, mas você vá para a alternativa, né? Então você vá lá para duplaexpresso.com, coloque o seu e-mail na lista de distribuição e vai para o nosso canal no Telegram, que está aparecendo aí no cantinho da tela. Angélica Lovato. Perfeito, Rômulo. E, inclusive, né, você denunciou na sexta passada aqui, no início do programa, que passaram a mão na nossa audiência de quinta-feira passada. É verdade, Angélica. Vou até mostrar aqui na tela de novo o mesmo site, né, o Social Blade, então está aí aberto para quem quiser olhar os dados. Eles trabalham só com dado que o próprio YouTube fornece de API. Eles chutaram para baixo também a audiência na quinta-feira passada. Acho que o seu tema não era conveniente, Angélica, falar de ocupação de fábrica e tal. Aí você vê aqui, eles colocaram como se a audiência do programa de terça-feira tivesse sido o dobro, alguma coisa assim da de quinta, quando na realidade, olha, foi a mesma coisa, né? Tá aqui os dois com 10.000 e pouco no API. E, mais uma vez, se quer esse número aqui que é fornecido pelo YouTube, a gente olha pelo valor de face, né? Porque o Social Blade a gente usa para ver tendências. E aqui você vê que, né, a tendência que foi mantido, o patamar de audiência, mas lá no número nominal o pessoal
chutou ontem para metade. Eu nunca tinha visto isso. Metade é a primeira vez, Angélica. Não, então, e quando chuta para metade, a gente tem que continuar compartilhando mais ainda. Eu religiosamente estou lá todo dia, quando libera para os comentários no YouTube, vou lá, registro alguma coisa do programa, aí o pessoal responde, é legal, porque aí vai gerando novas questões. É isso aí, eu estava falando, para a gente tentar contrabalançar, tem que ter engajamento, né? Isso é uma das coisas que contrabalança. Então, vai lá, deixa o seu oi nos comentários, se está vendo depois, mesmo que esteja vendo ao vivo, de tarde, pô, depois do almoço vou lá, deixa um oi e tarefa adicional, um seu oi pessoal e responde o oi de outra pessoa. Oi para você também. Alguma coisa assim, vamos ver se isso aí ajuda a gente. A gente está testando, tateando, vendo que funciona, Angélica. Exatamente. E também já queria falar para todo expressionauta aí, eu não estava no VK ainda, entrei faz algumas semanas, estou tateando ali, pedi sua amizade, você já respondeu, do Piero, do Alejandro Acosta, quem eu achei lá. E aí, se o expressionauta está lá, vai pedindo amizade que a gente vai respondendo, porque enquanto mais plataformas a gente puder estar fora dessas estadunidenses, melhor, né? Embora ainda pautado por isso. E também, Rômulo, o seu programa de terça passada, ele rolou por muitos círculos, né, que normalmente não estavam circulando, que o tema das fábricas ocupadas chamou, né? Quinta passada, falou terça, quinta passada. Quinta passada, porque eu ia falar da seguinte questão, sobre terça, sobre quinta e sobre os dias do programa. Que na Revolução Brasileira a gente tem um sistema de comunicação, queria deixar registrado isso aqui publicamente. Coordenado pela Gisele, né? Abraço, Gisele. Coordenado pela Gisele, que ela reproduz o programa todo dia nas nossas redes. Maravilha. E no dia da terça e da quinta, que é a entrada da gente, né, do Nildo e minha, então a gente tem ali mais de 42 grupos de WhatsApp, ela reproduz instantaneamente, na hora da nossa fala, um pouco antes. Então, isso daí também acho que dimensiona, potencializa, e aí o nosso militante vai potencializando, vai replicando. Queria deixar isso registrado, porque a Revolução Brasileira tem também uma grande militância em relação à reprodução do programa, pela importância não só dos dias que eu e o Nildo estamos aqui, mas os demais dias também, porque isso gera uma disciplina de assistir, de acompanhar os temas. Agradeço imensamente, não só o trabalho, como você trazer isso aqui, esse registro, para servir de exemplo para quem nos assiste, e registrar também o seguinte, Angélica Lovato, seus camaradas aí de Revolução Brasileira, Maurício Molinari e Daniel Corrêa, acertaram comigo que eles estarão conosco no programa de amanhã também. Que maravilha, a gente acha muito importante quando você os chama também, eles têm sempre um excelente recado a dar. Então, que bom que amanhã a gente vai ter essa dupla absolutamente importante da RB aqui no programa. Assim como na abertura a gente vai ter o economista Paulo Gala junto com o economista Elias Jabbour comentando a China. O Elias Jabbour que é especializado em China, no modelo chinês, o que é extrapolável ou não, e o Paulo Gala, e a gente vai conversar, obviamente, sobre todo esse movimento aí na economia. Lembrando que o Nildo Rix, o seu outro camarada de Revolução Brasileira, falou aqui na terça-feira que ele está certo de que o segundo mergulho na crise vem, que essa riqueza fictícia criada do dinheiro do helicóptero lá nos Estados Unidos e na Europa, que só vai para quem anda de helicóptero, né? Não cai do helicóptero, vai para quem está sentado do lado do helicóptero. Falou que isso aí não vai segurar, não tem como, né? Inclusive eu perguntei para ele, mas Nildo, vem cá, você acha até que é possível, né, em algum cenário mais dramático, a gente chegar a um corralito mundial, um plano Collor global para segurar a cotação dos ativos e, né, suspender a tramitação? Ele falou, nada pode ser excluído, né? Então, eu queria lembrar aí de quem nos acompanha e conseguiu preservar a sua suada poupancinha privada, saindo da bolsa na alta, quando a gente avisou, sai que isso aí vai cair. Então, muita gente agradeceu esse aviso. Mais uma vez, a gente tem que pensar em como se resguardar para um cenário desse que é possível. Angélica Lovato. Exatamente, que é a tese que a gente está insistindo, né? Que não é uma crise do coronavírus, mas é uma crise capitalista global, mais essa pandemia que dá essa situação terrível para a gente. Então, falando aí do plano Marshall, gostei da trocadilho, né? O plano é o meu jeitinho, eu adoro fazer graça com os negócios aí, o plano Marshall. Que a gente já dá também um pouco de riso nesse monte de choro, de valas comuns, né? Que é o plano Marshall aí decretado, né, ontem, o primo irmão do Plano São Paulo aqui. Só queria falar um pouco disso antes de entrar no meu tema de hoje, porque esse primo irmão está com essa preocupação que a gente está vendo que o Dória vai começar sem nunca ter distanciado aí as fábricas paulistas, né, aquelas que atuam dentro do Estado, continuaram produzindo a pleno vapor, portanto, com seus funcionários postos sob perigo, mas com essa descrição aí das cidades.
E ontem, né, lá a equipe dele, que fica na sua, e vamos acompanhar hoje também para ver a tragédia, que fica na entrevista coletiva, né, eles lançam números sem dar referência em relação ao número. Então, o número de leitos ocupados em São Paulo, o número de leitos disponíveis em São Paulo, o número de testes feitos em São Paulo, sem dar uma referência, como só ia acontecer, né, de dizer que aquilo é insuficiente. Então, quando eu vi a expressão transmissão controlada, ou seja, cada paciente contamina mais um, isso já é o dobro. Anunciada como uma medida maravilhosa que São Paulo está alcançando, e que a gente faz 5.000 testes dia, quando a Alemanha, que ele mesmo citou, tem capacidade para 100.000 dia e está fazendo 50.000, né? Que em 2 semanas, ou seja, no pico da crise, já com a tal da transmissão controlada, dá até arrepio de pronunciar isso, seriam 8.000 testes, sem dizer isso que você está lembrando todo dia, que é importante, os 20.000 testes que ficaram fora da geladeira e que eram coletas só dos casos mais graves. Então, é esse encerramento gradual do isolamento social, a outra expressãozinha muito usada, onde quarentena heterogênea, começa a dar arrepios, Rômulo, entendeu? Quarentena heterogênea, antes era quarentena total. E aí, plano Marshall associado ao primo irmão Plano São Paulo, né? Aí, essa pessoa que está presidindo, né, a Comissão Econômica e de Saúde, esse comitê que ele montou, né, está já falando na defesa do pequeno comércio, da economia criativa e da cultura e do turismo. Isso tem que voltar, porque, veja bem, é aí que a coisa ficou ruim. E veja, como se o vírus ele escolhesse o lugar onde ficar e não fosse esse descontrole, quando a gente, mesmo controlando, não tem controle sobre ele, nos 645 municípios, alguns vão estar mais fechados do que outros. Mas isso vai depender mais de uma correlação política do que da questão da saúde, ou seja, onde tem empresas que precisam ser retomadas. E as cidades que não têm leitos suficientes têm que ir para uma outra cidade ser atendido. E algumas das fronteiras vão ser fechadas. Então, além de uma dada irracionalidade que é apresentada com aquela cara de bom moço de toda a equipe, o Davi Wipp e todos os telequetes que a gente já colocou aqui, né? Eu entendo que nem mesmo nesse momento, né, pararam os elogios e a atribuição de positividade ao Dória da nossa chamada esquerda, né? Então, é diretamente proporcional esse monte de elogios ao Dória a essa fraqueza intrínseca da esquerda em ter uma alternativa mínima. Então, era essa preocupação que eu queria ressaltar, porque a equação que eles vão fazer para reabrir, que é nível de contágio mais capacidade dos hospitais, e vai começar a abrir bar, restaurante e escritórios, ou seja, é onde as aglomerações maiores vão se dar. As pessoas estão loucas para sair, para ir para o bar, para ter um restaurante, para todo mundo que está cozinhando em casa, né? Fora os nossos trabalhadores que estão com as marmitas, né, indo para os hospitais, morrendo, e em outros setores da coleta do lixo, enfim. Então, eu queria começar registrando isso. Tem uma preocupação com a venda do Dia das Mães, que é o segundo domingo de maio, né? Então, essa coisa do 11 de maio também passa por uma coisa de toda a dimensão do pequeno comércio. Queria registrar essa preocupação também que os professores da rede estadual, porque terminou o período de férias que eles podiam ter, já ontem, já desde anteontem, estão à disposição das escolas para aprender o sistema de EAD, e dia 27 agora, segunda-feira, começam a trabalhar por EAD nas escolas estaduais. Vai ser o caos, Rom. Vai ser o caos, porque tanto o professor quanto, né, o aluno, ele não tem a condição econômica na rede estadual paulista, né, graças ao infinito, né, sucateamento que o PSDB Tucanistão promoveu aqui. Então, nós estamos com uma situação muito difícil dos professores, do funcionalismo público, e não dá para a gente só aguardar, né, que as massas se mobilizem. A gente tem que trabalhar de alguma forma, daí eu estar insistindo aí nesses 3, 4 últimos programas, no que é possível da gente pensar. Não é a resposta mais fácil do mundo, é a mais difícil, para os trabalhadores se organizarem, né? Então, era um pouco por aí que eu queria começar.
E vamos lá, né, Rômulo? Numa crise como essa, não dá para ficar do lado de gente que se afunda no raso, né? E essa nossa esquerda se afunda no raso. Essa expressão eu acho que muito importante, né? E ela não vai ao fundo da coisa. Não fechar meu microfone. É que nem aquela história lá daquele rei da Baviera que construiu aquele palácio que deu origem ao palácio da Disney, da Branca de Neve e tal, que ele se afogou, né, ou foi afogado, porque o cara era louco, inclusive quebrou o Estado construindo aquele palácio, né? Ele se afogou em um lago artificial lá de uma profundidade de 1 metro, uma coisa assim. Uau. Que bom que você trouxe essa figura de expressão aí para a gente entender o que é se afogar no raso, né? Salvo engano é o Ludwig II, mas vou pesquisar aqui. Tá legal, tá legal. E só mais uma coisa, né? Talvez para o nosso amigo Piero decifrar aí na terça-feira, a nomeação como secretário executivo do tal general Eduardo Pazuello, eu li rapidamente, ele dá o pedigree para a gente desse general aí, que o ministro da Saúde nomeou, estava por nomear, né? Então, também, acompanhando aqui, queria deixar esse registro. E mais, né? Estava certo, minha memória não me traiu, já fui lá visitar. Entrei no lago, se eu for pesquisar aqui, eu não sei se eu vou encontrar, mas entrei, estava sem roupa de banho, até na tela, esse é o Ludovico, em português Ludovico, né? Ludovico II. Entrei de cueca, já tirei a calça jeans e tal, era verão, entrei no lago, não me afoguei, não tinha como me afogar naquele lago, era impossível, mas recomendo o passeio, e ele realmente conseguiu, né, essa proeza com 40 anos, na plena forma, 40 anos ele conseguiu se afogar ou foi afogado em 1 metro de água, uma coisa assim. Ótimo. Então, se a gente fizer uma postagem aí sobre se afogar no raso, a gente pega essa foto, tá bom? Que tal, fazermos uma publicação. Nesse nosso bate-bola aqui, então, Romulo, sempre muito importante, né? Pegando coisas fundamentais, a ideia é hoje falar dessa necessária, dessa atual, dessa difícil discussão sobre quais são as alternativas que os trabalhadores podem gerar e gerir, né, a partir do seu controle social, que a gente vem insistindo nessa ideia, em tempos dessa crise aguda do capital, essa que vem sendo incompreendida, né, como se fosse mais uma, assim como é o resfriadinho, a gripezinha, né, que o Bolsonaro atribuiu a essa pandemia, a esquerda acha que é mais uma crise, uma recessãozinha, né, quando não será, ela veio para ficar. Então, o tema de hoje, continuando aquilo, seria discutir se o controle operário de uma fábrica ocupada pode impulsionar o controle operário sobre toda a sociedade. Olha que pergunta instigante e meio capciosa, porque como é que dá para fazer as coisas ainda sobre o capitalismo? Acho que tem sido essa a nossa tentativa aqui de responder, né? Claro que não é uma pessoa só que vai responder, nem só um partido, nem só um programa, é essa dificuldade de juntar todo mundo que a gente está pensando aqui. Então, eu chamaria atenção para duas expressões, expressão não, né? Uma é essa que a gente vem insistindo, a autogestão democraticamente articulada e centralizada dos trabalhadores, ou seja, é possível organizar a produção em fábricas ocupadas, em setores ocupados, mesmo ainda sob o capitalismo, com briga diária, com enfrentamento com a polícia diário, indo na frente do cartório, do fórum, tentando preservar a fábrica, que afinal está provado pelo movimento das fábricas recuperadas e ocupadas, também o quanto é possível reduzir trabalho e aumentar a produção e ainda empregar mais pessoas, sob a lógica do capitalismo, mas um controle dos trabalhadores. E a segunda expressão, que eu ainda não citei aqui, que eu cito hoje, que está embutida na pergunta que eu fiz. O controle operário de uma fábrica ocupada pode impulsionar o controle operário sobre toda a sociedade? O termo que a gente usaria, então, para um controle operário sobre toda a sociedade seria um autogoverno planejado dos produtores associados. Vou repetir, autogoverno planejado dos produtores associados. Só que aqui entra, não é a Disneylândia, não é Alice no País das Maravilhas, é luta de classe, ou seja, diferenciar um pouco aqui o que é poder popular de poder operário, tá? Operário aqui, naquele sentido que a gente lembra aqui no programa, que é sempre o trabalhador mais avançado da sua época. E o quanto é importante numa sociedade que produza abundância,
para poder distribuir a todos, né, ela não ser meramente uma distribuição, mas ela estar planejada para a distribuição. E a lógica do capital não faz isso, ela pega apenas a lógica do capital e do consumo possível daqueles que podem consumir. Então, aqui, poder operário, acho que é uma expressão importante, a gente não pode esquecer que não é uma ocupação de governos, mas leva como principal pressuposto uma tomada de poder. Sim. É nessa hora que eu só vislumbro o futuro e volto aqui para a vida real, para a gente não ficar só discutindo, embora seja importante, tem que ser sinalizada, uma transição socialista. Mas para chegar lá, tem um negócio aqui. Então, às vezes, até na esquerda, você sabe, Rômulo, as pessoas ficam mais na discussão do futuro e ficam aguardando que alguma coisa aconteça no presente. Quando a gente está numa organização política, a gente não pode ficar aguardando. A gente não é só um intelectual que está falando dentro ou fora da universidade. A gente não está sozinho, a gente tem que dar uma resposta concreta, pelo menos a que a gente puder formular. Então, aí, não é ocupação de governo, é tomada de poder. Como é que faz? Em outros programas aqui, a gente já discutiu que viria a ser ainda no capitalismo aquilo que a gente chama de uma dupla ruptura, né? Primeira ruptura pode ser por uma via eleitoral, essa é a boa notícia, mas com muita força de massa, no mínimo igual à força do Brizola e das chamadas esquerdas de 1989 aqui no Brasil, para ir para a última chance que a gente teve, para não dizer outras coisas antes disso, né? E aí, a pergunta, eu acho que é uma pergunta muito apropriada para o momento atual da pandemia, né? O problema central da história humana, Rômulo, que na tragédia humana que eu compartilhei, aquela lista que você fez na semana passada ainda, né? Ou no início dessa, acho que você fez duas, com todos os exemplos de pessoas da saúde em Salvador falando como estava terrível nos hospitais, aqui em São Paulo, fora aquelas que ainda vão te mandar, que o pessoal está com medo de mandar, as covas lá em Manaus. E por quê? Porque a tragédia humana tem um problema central da história humana, que é o seguinte: até que ponto e sob que condições a humanidade tem o potencial de moldar o seu próprio destino? Essa não é uma pergunta simples, né? É uma pergunta complexa, mas é a pergunta que tem que ser feita. O Marx tem uma coisa muito importante, que eu gosto muito de usar, dado o grande pensador que ele é, que ele diz o seguinte: a humanidade só se propõe a responder a pergunta que ela consegue formular. Antes de formular a pergunta, não tem resposta possível, porque na formulação da pergunta é que você consegue elaborar por onde ir, né? Claro, com aqueles que estão muito dispostos a correr os riscos. Não adianta ficar só dizendo, se o povo não for às ruas, nós, né, não temos alternativa. Mas aí como fazer para os povos irem às ruas, né? Às massas? Então aqui, volto a lembrar, estou baseada em uma série de autores, o pedigree maravilhoso, né? Que a gente chama aqui de autores que, em vários campos do pensamento, não precisa ser só marxista não, mas o acerto dos marxistas que a gente tem tentado trazer aqui, todos que tentaram acertar, né? É aquela ideia de rebater o que foi o planejamento central no chamado socialismo real. Não é aquilo. Teria que começar dizendo o que não é a resposta para essa pergunta. Não é o que aconteceu naqueles países do socialismo chamado real. Vou falar assim, tem 1000 formulações, não vou entrar na questão aqui acadêmica das formulações. Nem acho tão acadêmicas, acho que é importante precisar o que foram aquelas experiências. Mas vamos aqui, né, por pressa, dizer que chamar de socialismo real, né? Ou um não socialismo real, né? Que é aquela economia mista que foi proposta por uma espécie de um socialismo de mercado e que autores como Mandel, que eu estou citando aqui no livrinho dele, Socialismo versus Mercado, que eu já citei no programa anterior, ele diz: a economia mista proposta pelo chamado socialismo de mercado não passa de miséria mista. Então, como responder à pergunta: a humanidade tem o potencial de moldar o seu próprio destino, sem ser pela miséria mista? Porque a última coisa que aconteceu foi a miséria mista. Então, aí, a gente entra com essa proposta. Hoje aqui, eu vou tentar, para além das fábricas ocupadas, o que seria ter uma autogestão dos trabalhadores para toda a sociedade. E para isso, nessa retomada que eu fiz das fábricas ocupadas, de contatos, né, de coisas que a gente está planejando,
Também fui lá visitar aquelas muito importantes do ano de 2003, tudo mais ou menos em 2003, tanto aqui no Brasil, com aquela promessa não cumprida do Lula, que eu tanto denunciei aqui a semana passada, né? As fábricas argentinas, Rômulo, principalmente a Zanon, né? Onde foi o movimento... Lá teve um caráter muito organizado, mas muito embutido também de um autonomismo, né? Que acabou também pondo a pique algumas das experiências. Mas em relatos da Bruckmann, da Zanon e outras fábricas argentinas, e toda a questão ferrenha naquele momento, com Menem, né, aquelas eleições, toda a crise argentina, há depoimentos em documentários dessas fábricas, sempre de um trabalhador dizendo, como naqueles da Flasco também, isso aqui que a gente aprendeu dentro da fábrica, agora dá para a gente gerir a sociedade como um todo. Então, são esses níveis de gerir a sociedade como um todo que eu queria um pouco desdobrar aqui. Como é que a gente faria se nós estivéssemos hoje em São Paulo, por exemplo, com 10 fábricas ocupadas na cidade? 10, hein? Não estou falando 1, 2 ou 3, estou falando 10. E continuamos aceitando pelo Messenger os indicativos aí do Expressionauta de alguma fábrica ocupada, não, ou para ocupação, que esteja falindo para a gente poder fazer isso. E tem, e vai ter mais. Né? Então, ficar nessa nossa corrente aqui também, exatamente. Vai ter mais. Né? Por causa que a crise vai agora, é um projeto que a gente está apresentando aqui no programa de como lidar com as fábricas falidas daqui para os próximos anos. Não vai ser uma recessão, vai estar nos próximos anos. Então, vamos implementar isso, né? Vamos pensar nisso. E aí, essa autogestão democrática articulada dos trabalhadores, né? Ela representa, e ela é precisamente, ainda sob o capitalismo, um sistema de salvaguardas intrínsecas para impedir que certas contradições solapem qualquer tipo de planejamento racional ao detonarem uma versão renovada da luta de classes. Ou seja, é na luta de classes que a gente vai fazer ocupação de fábricas. Então, acho que a gente demarca aqui, desde essas últimas semanas, essa necessidade como algo possível e já tem experiências para a gente ver. Ou seja, essa nossa fala, nesses dias, especialmente hoje, toma como pressuposto que haverá conflitos inevitáveis de interesses entre produtores e consumidores. E o produtor, Rômulo, é também o consumidor. Esse é o segredo das fábricas ocupadas. Então, ele melhora o salário, ele tem a possibilidade de gerir a massa falida, pagar até algumas dívidas dos antigos patrões ou entrar na justiça e ainda ter férias, 13º, tudo aquilo que, inclusive, a CLT, né, aí já desfigurada, que nem foi, né, algo que a gente sempre combateu os limites da CLT e agora fica meio que parecendo esse afogar no rádio também, que nem isso a gente tem. Então, as unidades produtivas que você pode pensar em fábricas ocupadas, claro que eu estou falando de fábricas menores, como essas que a gente foi exemplificando, mas imagine uma Ford ocupada, uma Volkswagen ocupada, uma Mercedes ocupada. E se elas não pararam agora o processo, claro que a consciência de classe é uma coisa mais difícil, eu estou aqui pondo todo esse pressuposto, claro. As unidades produtivas mais ou menos avançadas têm pessoas ativas, socialmente ativas, em regiões mais ou menos desenvolvidas. Então, claro que uma fábrica de biscoitos lá em Marília, que é a cidade onde eu trabalho, né, setor de alimentação, claro que ela pode ser ocupada. Atenção, Marília, quem estiver assistindo aí sempre tem, né, que a gente bota lá no circuito de Marília também, das redes, para assistir. Vamos ver se dá para ocupar a Marilã aí, que é a fábrica de biscoitos. Desde que eu estou falando como você, carioca, Rômulo. É isso aí, não é bolacha, não. Não é bolacha. Carioca não, você está falando como todo o resto do Brasil. Agora vai começar. Mas eu sou mais do Rio de Janeiro, entendeu? Quem me conhece sabe. E é muito legal. Eu gosto do seu mesmo, né? E tem o mesmo e o mesmo. Né? É o mesmo, aí a coisa pegou. Muito legal. Então, aqui dentro da ocupação que a gente está propondo lá em Marília, enfim, onde tenho grandes, né, camaradas e alunos e amigos, professores batalhando lá, nós vamos trabalhar, até deixei em azul aqui para destacar, como que certas decisões podem ser tomadas. Olha, em nível de posto de trabalho, não é assim a Revolução Planetária em Júpiter Internacional dos Trabalhadores, né?
superando, né, o capital. Não. Como que certas decisões de trabalhadores podem ser tomadas em nível de posto de trabalho, em nível de uma fábrica pequena, média, grande, em nível de bairro, do bairro para o local como um todo, que inclui uma cidade, acho que o papel de discutir a cidade é muito importante, e o papel regional. Por exemplo, para continuar falando de Marília, tem Garça, tem uma série de outras cidades no entorno, tem Marília e tem Dirceu, sabia? Marília e Dirceu, vindas mesmo dessa questão literária. Ah, e é? aí, Olha. uma cidade bonita, com passeios bonitos. E aí vem a questão nacional, a questão continental, América Latina e todas as Américas. A gente tem a vantagem de ter os Estados Unidos aqui, porque é um país de capitalismo avançado, é por onde, na tomada do poder, você tem a melhor condição para distribuir para o mundo a revolução. Então, isso é uma vantagem nossa ter os Estados Unidos aqui. Aquilo que é a nossa desvantagem no momento pode se tornar vantagem. E a questão mundial. Então, veja, ninguém vai para a questão mundial sem a mediação do posto de trabalho, tá? Então, dito isso, eu volto aqui, porque isso é onde eu vou chegar, né? E acho importante a gente adiantar onde é que vamos chegar. Essa propositura das fábricas ocupadas, ela contém um mecanismo chamado de autocorretivo intrínseco. Mecanismo autocorretivo intrínseco, ou seja, um sistema de autogestão articulada muito pode fazer para, em contraposição com os mecanismos de mercado, ter uma vantagem. Olha só, buscar vantagens ainda dentro da questão capitalista, mas não do melhorismo social, é de controle de fábrica, é muito diferente. Não esquecendo a primeira ideia que eu coloquei no programa passado, ou seja, ocupação de fábrica não é ter a propriedade privada da fábrica, é ter o controle da fábrica. Por isso que dá no capitalismo. Para tomar a propriedade privada da fábrica, aí, né, demanda uma revolução, uma articulação maior, que pode ser construída, evidentemente, nesse processo que a gente indica depois da dupla transição. O governo revolucionário dos trabalhadores e a ditadura do proletariado. Mas não estou entrando nessa discussão, não. Estou só dizendo que ela está lá. Estou aqui, ó, na vida real do consumo social no capitalismo, sem ser entreguista, sem ser reformista. Ou seja, apontando revolução por meio da fábrica ocupada, né? E, ó, é um exercício duro, viu, Rômulo? A gente ter que falar, respondeu aqui agora. Claro. Né? Eu acho que, como eu disse, né, é uma expectativa importante das pessoas e a gente dá ideias, dá pistas aqui para todo mundo depois tentar pensar junto. Então, de fato, ocorrem constantemente, é isso que eu acho mais legal aqui na discussão socialismo versus mercado, que esse autor Mandel coloca, né? Ele diz o seguinte: nas economias de mercado são cometidos erros gigantescos de alocação que nenhuma assembleia sensata de trabalhadores cometeria, que é aproveitar o máximo da disposição possível das fontes com o máximo de trabalho possível sem precisar ficar escravizado. E é legal que na página XYZ do livro, é um livro dos anos 80, né? Ele dá um exemplo do Brasil, da barragem de Itaipu. Eu achei tão legal ele dar um exemplo brasileiro, que ele estava atento, né? Dizendo o seguinte, que tinham sido previstos 5 bilhões para construir Itaipu. E no momento que ela se põe e vai sendo construída, sobe para 18 bilhões. Como é que o erro pode ser tão grande? Né? E aí ele cita esse exemplo do Brasil, ele cita um exemplo da BMW, né? É bávara, né? A BMW. E assim sucessivamente ele vai dando alguns exemplos. Se nós fôssemos um desafio que eu estou tentando me colocar, escrever um socialismo versus mercado hoje, a gente teria que pegar esses exemplos contemporâneos, né? E ó, esse é um desafio possível, a gente já está rascunhando aí. Então, o que ele põe, depois de citar esse exemplo brasileiro, né? Que tem que ser proposto, veja, posto de trabalho, bairro, local, tudo aquilo que eu falei, como? Com congressos regulares de trabalhadores. Tá claro que isso tem uma luta de classe se enfrentando, porque o Dória, né, o Bolsonaro, toda essa centro-direita fareja, né, a primeira fábrica ocupada e já interrompe. Se o Luiz Marinho interrompeu em 2007, se o Lula interrompeu em 2007, se o Programa Popular do PT não foi construído com empresas tipo a Petrocasa, que podia, com fábricas ocupadas, construir, né, como a gente denunciou aqui a semana passada, muita
Assim, não era só o minha casa, minha vida, era o nossa casa, nossa vida, nossa luz, nossa água. Por quê? Porque no arcabouço geral do plano econômico, dá para fazer escolhas conscientes da maioria daqueles afetados pelo plano que está sendo feito. Vou explicar. Em cada ramo de produção, dá para pensar setores industriais, estou pegando cada um, hein, como se fosse um programa aí. O transporte, a agricultura e a distribuição. Você sabe que o problema é a distribuição. Então, é um plano geral, coerente com matrizes de insumo-produto e os balanços materiais indicando os recursos disponíveis. Isso, num dado momento, uma pequena burguesia teria um certo interesse porque ordena a produção dela. Claro que ela vai interromper pela consciência de classe, porque ela sabe que aquilo, falando uma expressão aqui bem chula, vai dar merda. Ela sabe que aquilo vai dar, né, um negócio que não vai ser bom para ela. E na vida social? Uma coisa é o ramo de produção, lembra? Consumidor é uma coisa, mas tem o produtor. E o operário, ele é produtor e é consumidor. Na vida social, essas mesmas assembleias gerais podem ordenar a educação, a saúde, a comunicação e a defesa, que Cuba tão bem faz, até que seja necessário, claro, né? Então, este Congresso Nacional, que não é o dos deputados, um Congresso de Trabalhadores nacional ou internacional, não iria além, não é que vai decidir tudo, tá? Uma coisa muito legal que o Mandel fala aqui, socialismo não é todo mundo decidindo sobre tudo todo o tempo. É setorial, ó que legal. E ele diz, as picuinhas entre bilhões de pessoas na humanidade vão ser resolvidas assim do dia para a noite, mas ordenando através, né, de assembleias onde você vota pelo sim, pelo não, tenta postular, muda o raciocínio, muda o nível de comparação. Sim. E na abundância, você não fala mais tanto em competição. Inclusive competição humana, porque eu não tenho que brilhar mais para conseguir um emprego. A sobrevivência básica estará colocada, mas o básico não é a roupinha de algodão, aquele negócio da miséria mista. É um básico daquele, né, do tipo a gente ter a condição de trabalhar, de descansar, de chegar em casa, curtir os seus filhos, seus amigos, fazer amor, acordar descansado, voltar, viver a sua vida como ser humano na maior dimensão possível. Isso é o básico definido por socialistas. E que, claro, o socialismo real não pôde trazer. Não é o cara, a máquina, trabalhando no stalinismo, sei lá onde, não sei o quê, e as fábricas, né, sendo colocadas numa disputa mundial. Não. E ainda assim racionalizar. E me encaminhando aqui para a finalização, né? Essas especificações para cada ramo ou unidade produtiva, a gente pode planejar já, a partir da Marilã, os biscoitos lá de Marília, que é, né? E aí enunciar um pouco aqui algumas questões técnicas, mas que são importantes, né? Haveria órgãos nacionais autogestionários que poderiam tomar para si a administração dos serviços públicos. Quem sabe melhor do problema do seu bairro do que o bairro próprio? Quem sabe mais do problema da educação no seu bairro do que aquilo? Então, serviços públicos como habitação, educação, saúde, telecomunicações, transporte, abastecimento. A gente está aqui desdobrando, hein? Aí, órgãos regionais e locais organizariam a disposição desses recursos assim alocados. Uma satisfação do usuário e uma redução do esforço do produtor. Veja, até pegando uma terminologia meio dos caras aí, meio do mercado, né? Então, redução do esforço do produtor? Sim, mas e a satisfação do usuário, né? Ele só fala da satisfação do usuário. E aí tem um exemplo que ele dá sobre sapatos, por exemplo, né? Ele diz o seguinte, bom, por ano, cada pessoa poderia ter direito a 6 sapatos. Nossa. Mas ela diria o que produzir e como produzir os modelos de sapatos que ela gostaria de ter a partir de 200 opções feitas por artistas e caras manufatureiros para uma grande indústria. Então ele chega lá, não é como hoje chegar numa loja, tem o dinheiro, compra lá o seu Scarpan, entendeu? Sim. Com o modelo que está posto ali, ele decidiria os modelos. Então, é para muito além daquela coisa tosca de dizer que no socialismo não tem escolha, que as coisas são todas horrorosas, que você não tem a variedade. Não, a variedade, a criatividade será muito maior. Ele dá um outro exemplo também, dizendo o seguinte, bom, vai ter uma grande Assembleia Internacional para decidir o aço do mundo, para onde vai o aço, né? E aí como é que vai se virar na Ásia, na Europa, nas Américas. Se
se em algumas dessas consolidações regionais, das Américas, da Ásia, de algum lugar, o consumidor daquele momento, ainda que é transitório, ele quiser continuar produzindo carros individuais, pode produzir. Mas, como vai produzir um transporte público de qualidade, um ordenamento das cidades, ele vai perceber que ele não precisa mais do carro para se mobilizar. E os carros que ele tem, muitas famílias, 3 carros, quando são, sabe aqueles tipo, parece um disco voador, aqueles carrões americanos que bota a família inteira, né, e vai andando pelas estradas, ele não precisaria mais deste tipo, ou seja, a mudança do hábito de consumo para as necessidades humanas muda o próprio gosto pelo consumo. Não é legal isso, Rômulo? Porque aí você não raciocina mais com a cabeça do capitalismo numa sociedade de abundância. Outra questão que ele aqui coloca, que um sistema assim, e isso eu gostaria muito que o Expresso Nota não confundisse, ele dá origem para, no longo prazo, ter um desaparecimento gradual do Estado, pensando a transição lá na frente. Mas o Estado seria dessa expressão, vou voltar lá só para usar direitinho do jeito que está posto aqui, o autogoverno planejado dos produtores associados. Claro, garantido por uma super luta de classes e uma ferrenha defesa contra aqueles que estariam sendo, não ainda expropriados da sua propriedade privada nesse processo, mas trazendo, assim, uma articulação. Então, aí são 4 campos, e com isso eu encerro. Que decisões poderiam e deveriam ser tomadas em escala mundial para depois descer a esses setores regionais, tá? 4 campos que se apresentam. O primeiro campo, olha que legal, está falando isso nos anos 80, a gente pode adaptar alguma coisa aqui, até já estou pensando isso nessas coisas que estamos rascunhando, mas olha que legal. O primeiro campo abarcaria todas as decisões ligadas a uma redistribuição global dos recursos materiais e humanos. Daqui a pouco vem o Felipe Coutinho falar do petróleo, né? Vou continuar assistindo o programa fazer e falar, que é recursos materiais e humanos para assegurar a rápida desaparição dos males sociais e culturais do desenvolvimento. Então, olha o que ele elenca aqui: fome, mortalidade infantil, doenças endêmicas e analfabetismo no terceiro mundo. Ele estava elencando isso nos anos 80. Bom, que pena, ainda temos esses problemas, não estavam lá parados nos anos 80. Então, veja, se você pensar o governo Lula aqui, o governo Dilma, que era o dito governo popular, não conseguiu acabar com a fome, com medidas que seriam muito simples dessa autogestão. A mortalidade infantil era que nem pegar uma mosca e derrubar, por conta de toda a questão também da saúde pública, daí as doenças endêmicas, né, que a gente ainda tem e poderiam ser colocadas, e o analfabetismo, então, Rômulo, se desde 1961, em 7 dias com o método Paulo Freire, dá para tirar um adulto da sua ignorância analfabeta, né, como é que isso também não foi resolvido pelos governos petistas, tá? E a gente cobra deles porque eles se puseram a dizer e faziam a campanha para isso, né? O segundo aspecto mundial, o segundo campo, depois de acabar com essa barbárie, isso é barbárie, é a primeira coisa que uma revolução mundial tem que acabar. O segundo campo cobriria a alocação prioritária de recursos naturais. É que estou pensando no Felipe, que vai falar daqui a pouco, né? E né, o Daniel e o Maurício, que vão falar amanhã. Alocação prioritária de recursos naturais genuinamente escassos, aqueles que pudessem esgotar rapidamente e dos quais nenhuma minoria da raça humana tem o direito de se apropriar em detrimento das próximas gerações. Olha, até para pensar novas alternativas. Então, eu aprendi muito com o Nelson Araújo Filho, que é o nosso militante da Revolução Brasileira, petroleiro lá na Bahia. Fiz um podcast com ele no ano passado, em outubro. Ele explica, sabe, Rômulo, tudo que o petróleo tem de rico, né, e que a gente não sabe. Então, ele dá uma aula ali naquele podcast. Chegando lá no mais refinado, que são as moléculas da indústria farmacêutica, Angélica. Exato, Rômulo, bem lembrado. E aí mostra como tudo na vida está pautado por isso, e quanto mais você dominasse, e o Brasil teve essa condição de dominar, e entrega para fora, e em pleno governo Lula, né? Então, quando a gente está insistindo aqui do entreguismo do governo Lula, sem dizer depois se ainda der tempo, se não der, falar semana que vem, dessa história do Zé Dirceu aí de ontem. Mas, enfim, só para não sair daqui. Este segundo campo é isso, Opa, então. Tô curioso. Vamos lá. Nenhuma minoria da raça... Ó, eu queria falar o seguinte, hein? A gente vai ter ainda um áudio, quando eu for comentar essa questão do plano Marshall,
do seu camarada Nildo Rex. Eu solicitei ele de manhã e falei, Nildo, você que estava falando aí, né, polemizando, no melhor dos sentidos, oh meu Deus, o Lord Keynes, com os keynesianos, e aí fez um comentário sobre o comentário do economista Gustavo Galvão, feito aqui no programa no domingo. Falei, Nildo, e aí, essa história aí, ó, do pacotão do plano Marshall? Ele mandou um áudio que eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com o Expressional. Muito bom, vai ser inédito, que maravilha, Paulo. Então, aqui, nenhuma minoria da raça humana tem o direito de se apropriar em detrimento das próximas gerações. Somente a população vivente do mundo, em sua totalidade, tem o direito de decidir sobre essa questão. E para decidir sobre essa questão, tem que estar informada dessa questão. Segundo campo. Terceiro campo, ó, tem mais um, que é o quarto. Terceiro campo incluiria tudo que afetasse, olha aí, vai alegrar muita gente esse aspecto aqui do plano socialista, tá? Desde já. O terceiro campo incluiria tudo que afetasse o meio ambiente, o clima do planeta como um todo, mas não no negócio do canudinho, entendeu? Aqui coisa hard, coisa grande, né? Coisa estrutural. Todos aqueles processos que possam poluir ou afetar adversamente os oceanos, as calotas polares, a atmosfera, ele está falando com a tecnologia que ele tinha nos anos 80. Ou destruir bases mundiais de equilíbrio ecológico, tais como a floresta amazônica. Né? Lembra que nos anos 80 isso estava, que ainda está hoje. E quarto momento dessa organização mundial, com toda a questão, né, regional, local. O quarto campo, onde haveria todas as proibições universais, olha que legal isso, tais armas de destruição em massa, fabricação de drogas tóxicas e assim por diante. Então, veja quando você soluciona o primeiro, vai para o segundo. Soluciona o segundo, tem um terceiro. Terceiro, você chega, poxa, eliminar armas de destruição em massa, que corresponde hoje a uma lógica do capital. Então, a partir desses parâmetros globais, nunca desligados do nacional, é daí também está a nossa tese. A classe operária é internacional, mas a vocação da sua revolução é no espaço nacional, daí o nacionalismo revolucionário. Então, a partir desses parâmetros globais, resultariam restrições sobre os recursos disponíveis em nível continental ou nacional para o planejamento e a satisfação de necessidades que, por sua vez, seriam decididas em cada continente, de cada continente em cada país em cada estado, de cada estado em cada cidade em cada bairro, de cada bairro em cada unidade produtiva. Veja como é legal esse vai e vem. Só que isso é articulado democraticamente como autogestão dos trabalhadores. E, claro, a burguesia de olho já mandando bala na gente não, e impedindo que a gente fizesse isso. Então, essa é a famosa ideia, a emancipação da classe trabalhadora só pode ser alcançada pelos próprios trabalhadores. Vejo muitos colegas de esquerda repetindo isso, sem explicar o que é. A gente, nesses últimos 10, 15, 20 minutos, tentou, vamos continuar nas próximas quintas, falar exatamente, né, de como você pode construir isso ainda agora e como que, com essa pelegada das centrais sindicais, você pode vir a organizar trabalhadores a partir de cada espaço da fábrica. O que eu estou chamando de fábrica aqui é toda unidade produtiva que tiver disponível. Ela pode incluir o comércio, ela pode incluir, mas na produção é onde você controla para a distribuição. Então, é por isso que fábrica, nesse sentido, tem essa colocação. Então, seria uma maneira de ainda numa sociedade de poder desigual, né, tentar articular um monopólio político que não passe mais só pela burguesia, e sim por essa ação dos trabalhadores, na desigualdade econômica, fazendo uma combinação cuja decisão errada, de alocação de recurso errado, erros, claro, cometidos por querer, né, como Itaipu de 5 para 18 bilhões, né? E um exemplo só, fechar com esse exemplo, né? Quando os diretores de um grande monopólio, Rômulo, eles decidem sobre um investimento de maior peso, e ao cabo de 2 anos esse investimento ainda não se pagou e a coisa não foi bem, né? Eles próprios não serão reduzidos em salário, desemprego, e muito menos seus bairros residenciais entrarão em decadência. Mas os trabalhadores que eles despediram em suas comunidades vão sofrer exatamente tal sina, embora sejam completamente inocentes em relação à tomada de decisão original. Então, ainda sobre o capitalismo, e claro, com um germe socialista muito forte, dá para o trabalhador tomar a decisão e não viver sob a escravidão, que você vê ali na Flasco, na Zanon. Uma coisa era o processo de trabalho com tutores, né? Há fábricas em que
Um cara fica olhando de cima a produção daqueles grandes galpões, e os trabalhadores têm macacões de cores diferentes para saber quando um está no setor do outro, né? E fugiu do seu próprio setor, ou foi conversar, ou foi se articular politicamente. Então é isso, eu queria encerrar dizendo que com essas etapas pensadas, vamos pensar o Brasil, vamos pensar a América Latina, não é só vir aqui e falar de um negócio que um dia um autor escreveu nos anos 80, não. É tentar resgatar autores e a nossa prática, porque nós temos que dar uma resposta hoje, né? E não é a resposta do Zé Dirceu. Posso falar um pouquinho disso? Por favor, fiquei curioso, estou querendo saber. O Zé Dirceu, ele tem uma ideia aí, ele de vez em quando ele está por baixo, ele começa a falar dela, né? Que é o papo da Revolução Inacabada brasileira. Ele bota um inacabado. Às vezes ele não põe brasileira na frente, ele fala que no Brasil tem uma revolução inacabada e fica revolução inacabada, revolução inacabada. Ele nunca dá o teor dessa revolução. Quando ele estava preso, você sabe, ele fez num caderno, né? Aliás, ele como um grande, vamos dizer assim, eu não adoto nada do que ele defende, mas sei que ele é um cara que tem uma firmeza, né, sobre o projeto que ele acredita, que não é o projeto que eu acredito. Mas, enfim, na prisão ele se disciplinou e escreveu num caderno com caneta um livro, né? E quando ele saiu, ele entregou isso para uma editora. Sabe ali, agosto de 2018, mais ou menos, ele publica, então, o primeiro volume das Memórias, que vai mais ou menos até o período ali que ele vai relatar da prisão dele. Aí pediram o segundo volume ainda, até outubro de 2018, para ele detonar a Dilma, porque ele vai detonar a Dilma. E ele não escreveu, ele falou, não, eu ia escrever, isso ia ser usado, ponto. E nesse livro de memórias é onde ele defende essa ideia, tá? Veja, saiu da prisão e ficou retomando uma ideia lá que ele tinha da Revolução Inacabada brasileira. Em resumo, é o seguinte, é simplesmente uma tentativa, que ele sabe que não é possível, de completar capitais nacionais que são incompletáveis e que ele, durante todo o momento que foi do governo Lula, e era a grande articulação do governo Lula, depois rifado no mensalão, e ele disse, isso é um erro, presidente, vocês estão me rifando, estão achando que não chega até você, vai chegar até você. Chegou. Ele tem essa visão política, que eu acho que ouvir o Zé Dirceu é saber por onde alguma coisa está passando, e ele então entrou com essa de que o Bolsonaro, né, ele se descola do Lula, né, como o Nildo falou, para continuar sendo lulista, né, uma coisa meio de se diferenciar do PT nesse momento, pedindo o impeachment, claro. Então, a Revolução Inacabada brasileira é algo que ele sabe que não vai acontecer, mas nesse fluxo de retomar a Revolução Brasileira, que claro que a gente tem o nosso mérito, a gente não abre mão do mérito que a gente tem nisso, né, há mais ou menos 3, 4 anos aqui, pondo isso na questão de ordem política, ele entrou com essa no final do seu texto, que foi publicado anteontem, onde ele não explica o que é uma Revolução Inacabada brasileira, ele só termina o artigo com isso, mas para quem leu, como eu, o livro dele, né, de memórias, li por dever de ofício, evidentemente, né, a sua própria contagem de história, ela não é tão dinâmica, mas enfim, você tem que ler, e ele, então, se descola para ficar colado, para se diferenciar. Ele tem uma base ainda no PT muito forte, como você sabe, está completamente fora da política, e ele fez, indo a vários programas, me lembro bem, assisti quase todos em agosto de 2018, esses programas onde ele ia lançar o livro falando da Revolução Inacabada. O brasileiro, ele raramente cita, e é uma coisa de completar capitais nacionais, que foi o projeto oposto de ajuste fiscal que ele apoiou no governo Lula. Então, eu queria indicar essa contradição, e posso trazer isso ainda mais desdobrado para a semana que vem, porque tudo que diz respeito a uma Revolução Brasileira, que não é bem uma revolução, a gente tem o maior interesse em denunciar. E o Zé é um deles, porque, veja, não adiantou nada também o 18º pedido de impeachment protocolado pelo PDT ontem, né? Vai ser uma soma de papéis, porque você, né, não vai ter a condição de, com as massas na rua, provocar esse impeachment. Então é isso, Memórias da Prisão, Revolução Inacabada brasileira, mas não indica como é que pode acabar, e quando indica no livro, não acaba. Então a gente pode denunciar isso cada vez mais aqui. Ele não fala de fábrica dos padres, por exemplo. Certo, Angélica Lovato. Interessante sua pontuação. Eu não vi esse artigo ainda, mas eu vi aquela época também, quando ele começou a fazer o tour para divulgar o primeiro volume das memórias dele, e me chamou a atenção, nunca esqueci, a entrevista que ele deu para o saudosíssimo Paulo Henrique Amorim, que é amigo dele, então acho que ele estava se sentindo à vontade, tão à vontade,
que eu achei curioso. Ele fez piada com o pessoal que ia julgar os recursos dele, né, do STF, faz piada com Fachin, faz piada com Fux, falando até da peruca. Eu falei, nossa mãe, mas ele está sentindo muito seguro de não voltar para a cadeia para se autorizar a fazer piada até com a peruca do Luiz Fux, né? Assim, e realmente, assim, o cálculo dele estava correto, porque sem uma mudança na correlação de forças, ninguém do PT, quem foi preso saiu, né? E ninguém mais foi preso até aqui. Enfim, cada um tire suas conclusões, não é? Angélica Lovato, muito obrigado por mais uma participação brilhante aqui. A gente aguarda a sua volta na semana que vem. Eu estou interessadíssimo nesse casamento de teoria e prática que você está dando para a gente. É isso aí, Rômulo. Obrigada. Um beijo para todos os pressionados. Vou continuar ouvindo o programa para ouvir o Coutinho, né? E já vou lá dar Ele estava ouvindo você, olha. Acabei de perguntar para ele se ele estava na área. Ele falou assim: ó, sim, tô assistindo a Angélica. Tá na área, tô ouvindo a Angélica. Tá aqui assim. É uma bate-bola coletiva aqui. E aí eu continuo ouvindo ele e esse programa aí. Vamos lá. E amanhã também é um ótimo programa, né? Que promete. Um beijo grande, Rômulo. Grande beijo para você. Conversamos aqui com a Angélica Lovato, essa caríssima, querida aí.